Estamos de volta para mais um bloco do programa Conexão Potiguar. Se você perdeu alguma entrevista aqui no programa Conexão Potiguar, pode acompanhar através do portal de notícias do Rio Grande do Norte, www.potiguarnoticias.com.br. Vamos acompanhar agora mais uma entrevista. Conversaremos agora com Marcos Bonfim, que trabalha nos Estados Unidos, na Carolina do Norte, como chefe de polícia. Vamos entender um pouco como é que funciona a polícia dos Estados Unidos e num comparativo com a polícia do Brasil. Marcos, muito obrigado por visitar aqui o Jornal Potiguar Notícias. E eu queria começar a nossa conversa perguntando justamente isso. Quais as principais diferenças entre a Polícia Federal dos Estados Unidos e a nossa polícia? Bom, existem milhares de polícias nos Estados Unidos. Nós hoje temos mais de 19 mil departamentos de polícias em todos os Estados Unidos. O grande segredo é a descentralização do poder e a polícia fazer um trabalho com a comunidade, né? Constantemente há grandes debates nos Estados Unidos sobre a polícia comunitária, porque nós entendemos que sem o povo, sem a comunidade, nós não fazemos polícia, apenas reagimos já ao crime acontecido. E a prevenção, a população ela pode contribuir com a prevenção. Eu queria que o senhor desse um exemplo. Não resta a menor dúvida, a prevenção vem do povo. Né? O povo é que está na área, o povo é que está vivendo, convivendo com a criminalidade e tem que haver um relacionamento muito perto, né? Um para com o outro. Né? É como se fosse um casamento. Tem que ter uma harmonia, tem que estar os dois unidos para combater o crime. Um outro aspecto que me chama a atenção é o fato do lado mais científico da polícia no que diz respeito a buscar provas com rapidez. Aqui no Brasil, grande parte dos crimes não se resolve justamente por falta de prova, também por ser algo lento. Como é que no caso dos Estados Unidos acontece a maior rapidez no que diz respeito à resolução dos crimes? O trabalho científico é extremamente importante. Vamos aí no caso de Charlotte, que está no noticiário em Carolina do Norte, está tendo um grande movimento. A família diz que o rapaz estava com um livro na mão, a polícia diz que já estava com uma arma. Enfim, pegou a arma e já foi identificado através vamos dizer assim, da parte científica, encontrado o DNA e as impressões digitais na arma. Então isso caracteriza que realmente ele estava armado, estava com uma arma, não foi uma arma postada lá. Então isso é extremamente importante. Quando acontece, por exemplo, os homicídios, quando vem a parte científica fazer o estudo, o local ele é todo isolado, né, porque nós não queremos contaminação na área local do crime e nós sabemos exatamente de onde o tiro veio, a distância do tiro, a direção, enfim, é extremamente importante essas informações para quando nós levarmos aos tribunais termos uma exatidão daquilo que aconteceu. Uma outra coisa que aqui não acontece, que deveria acontecer, todos os policiais de todas as áreas, de todas as instituições, serem treinados como mobilizar e como proteger aquela área onde aconteceu o crime para que não haja, vamos dizer assim, invasão e contaminação da área do crime. No Brasil está se discutindo uma PEC, chamada PEC do FBI. Uhum. Várias práticas feitas pela Polícia dos Estados Unidos são colocadas como sugestão aqui para o Brasil. O senhor acha que, mesmo sendo culturas diferentes, é possível essa adaptação? Olha, essa cultura é diferente. Se você ligar o canal de televisão na sua casa, 90% dos programas são americanos. Então, quando interessa, nós não falamos sobre cultura. Normalmente, quando há conflito de alguns interesses, algumas áreas, aqui a cultura é diferente. Meu amigo, estou cansado de ver brasileiro em festivais americanos aqui no Brasil, dançando, cantando música que nem eles entendem, mas adoram aquela cultura. Quando a cultura não interessa ou incomoda os lobistas, vamos colocar dessa maneira, eles sempre levantam a bandeira que aqui a cultura é diferente, tá? As culturas hoje nos Estados Unidos são
nos Estados Unidos, no mundo, ela é, vamos dizer assim, constantemente evoluída. Por quê? A tecnologia está aí, você sabe exatamente há 5 minutos o que aconteceu na Síria, você sabe exatamente o que está acontecendo em Charlotte, né? Estamos aqui. Então as informações da tecnologia, ela é muito rápida e nós estamos tendo uma mudança de cultura também muito rápida, tá? Apenas nós temos que estar abertos para essas mudanças, para aproveitarmos o que há de melhor, não é? Então essa PEC 361, ela é sensacional. O que ela é? O que é nos Estados Unidos? Né? Primeiro que não existe concurso público, tá? Nos Estados Unidos. Nós procuramos pessoas que realmente têm aptidão para aquele trabalho e que querem ser policiais. E não usarem postos para sua vaidade, para sua glória, para o poder. É uma preocupação muito grande para nós, nesse sentido, porque um policial tem muito poder. O policial nos Estados Unidos, ele trabalha com ciclo completo, que seria uma economia de bilhões de reais para o Brasil quando isso for implantado. O que é o ciclo completo? O policial, ele prende, ele indicia e na mesma hora ele apresenta ao magistrado. Isso em menos de 2 horas. E dali para frente é problema de justiça. No Brasil, um inquérito policial leva uma média de 7 anos. Sabe? Uma burocracia, 3, 4 policiais numa viatura gastam uma média de 5 horas dentro de uma delegacia para fazer uma BO e muitas das vezes o delegado dispensa aquele crime porque ele achou que não tem que indiciar, né? E nos Estados Unidos não. Nós, chefe de polícia, jamais poderíamos dizer para um policial não indicie, não prenda. Em 2 horas você passa um problema do executivo para o judiciário. Né? Não existe essa burocracia. O custo operacional, e haja visto que o inquérito policial, 85% vai para o lixo. Depois de 7 anos de nhanhanhanhanhanha, a média, né, vai para o lixo. Isso é um custo violentíssimo. Aliás, eu gostaria que alguém calculasse, a Fundação Getúlio Vargas, alguém calculasse qual é o custo de uma ocorrência. Vocês vão ficar, vamos dizer assim, chocados com o custo, sabendo que 85% do inquérito policial vai para o lixo. Agora, sobre a PEC 361, as nossas polícias, não só a Polícia Federal, mas como todas as outras polícias, os nossos agentes, os nossos policiais estão extremamente desmotivados. Por quê? Eles fazem um concurso, entram para a polícia e vão morrer na mesma função. Não há um incentivo, não há um estímulo. E o pior, muitas das vezes nós temos policiais extremamente qualificados, né? Aí um ou outro faz um concurso, uma pessoa de 23, 24 anos, entra como delegado, não sabe nada de polícia e já é chefe do grupo. Isso é um prejuízo para a nação, para o contribuinte, incrível. E prejudicando muitas das vezes o processo. Por quê? Não há experiência, não há uma vivência, não há uma maturidade em cima do processo e desmotivando aquele profissional que é qualificado. Né? Eu, como chefe de polícia, o meu trabalho maior é administrativo. Pessoal de perícia, o pessoal de rua sabe muito mais de polícia do que eu. Nós temos que ser honestos nesse ponto. Né? A minha visão ela é generalizada, enquanto nós temos profissionais extremamente capacitados, extremamente qualificados, deixados de lado. Uma das coisas que me chama a atenção é a quantidade de crimes não resolvidos no Brasil. Por exemplo, homicídio. Chega a ser 90% não resolvido. Nos Estados Unidos, como é que são esses números? 90% seria bom, viu? Porque hoje nós temos 64 mil homicídios. Somos o primeiro país no mundo, número 1, em maior homicídios. Apenas com 8% chegando aos tribunais, isso não quer dizer que eles estão presos, chega aos tribunais, ao juiz, e desses 8%, 4% foram pegos em flagrante. Então, através de investigação mesmo, somente 4%. Né? Isso é um absurdo, né? Isso é um absurdo. Isso tem que mudar. Agora, enquanto houver toda essa burocracia, enquanto houver um inquérito, a média leva 7 anos para chegar, para ser concluído, e desses 7 anos, 85 vai para o lixo, meu amigo, os bandidos sabem que estão livres. Né? De 92% dos 64 mil homicídios, eles estão na rua continuando matando. E uma outra coisa que tem que também mudar
Vamos dar o exemplo dessa menina aqui em São Paulo que matou o papai e a mamãe, né, que já está prestes para sair da cadeia, e no dia da mãe, a juíza deu para ela o direito de visitar a mãe. Rapaz, ela matou a mãe. E o sistema judiciário deu o direito a ela, no dia da mãe, visitar a mãe. É coisa para maluco. Nos Estados Unidos, ela tinha pego, no mínimo, cadeia perpétua. Por ela, como é que se fala, planejar o assassinato, provavelmente ela iria pegar a pena de morte em Carolina do Norte. Aqui no Brasil, pega 30 anos, com 6 anos sai da cadeia. Quanto que vale a sua vida? É uma falta de respeito para quem perdeu a vida e para a família que ficou totalmente abandonada. Muitíssimo obrigado pela entrevista. Muito obrigado. Quero agradecer ao sindicato aqui da Polícia Federal de Rio Grande do Norte. Uma terra lindíssima, muito bonito, pessoal extremamente agradável, acolhedor. E nós, gringos lá, temos que aprender com vocês a ser, vamos dizer assim, tão carinhosos como vocês são aqui no Rio Grande do Norte. Muito obrigado aí o pessoal da Polícia Federal. Vamos a um rápido intervalo comercial e voltaremos em 1 minuto.